e frustrado em vários planos, não é? E vários preparativos, várias ações, manifestações. Contem-nos um pouco primeiro de como foi gerir este choque da pandemia há um ano atrás e como é que vocês têm vindo a passar por estas dificuldades, estamos todos a passar por estas dificuldades pelo contexto em que vivemos. E como é que o ativismo digital tem sido uma alternativa para realmente continuarem a desempenhar o vosso trabalho? Então, Lindley, partilhas um pouco a tua experiência? Bem, sure. Eu vou partilhar a minha experiência em relação a isso sem deixar de conectar com outro ponto que nós estamos a conversar em relação ao feminismo, a ser ativista e a se assumir ativista ou feminista em espaços públicos ou não. E dizer que literalmente as pessoas perecem por falta de conhecimento. E o que acontece é que para o homem descobrir o fogo e entender que o fogo trabalha ao seu favor foi um processo que devia ser bastante interessante. E a mesma coisa acontece em relação aos direitos humanos das mulheres, em relação aos feminismos, em relação aos ativismos, sejam quais forem, por exemplo. Ainda é difícil para algumas pessoas perceberem por que não deitar lixo no chão, por que não poluir as praias, os rios, etc, etc. E até atacam as pessoas que falam sobre isso. Mas é essencialmente por falta de conhecimento. E eu digo isso não numa perspectiva de culpa, mas numa perspectiva de responsabilidade. E conecto isto com o que nós estamos a falar agora, porque as redes sociais são e têm estado a desempenhar já há algum tempo, mesmo antes da pandemia, um papel fundamental e brilhante neste processo de permitir que mais pessoas acedam a este conhecimento que as torne menos ignorantes em relação a certos assuntos. Eu própria me torno menos ignorante em relação a muitos assuntos, como, por exemplo, a causa do ambiente, como as questões, por exemplo, do vegetarianismo, ou o que se quiser chamar. Então, aprendo bastante sobre esta causa que eu abraço, mas também sobre várias outras, a partir das redes sociais, a partir das plataformas digitais que conectam muita gente de todo o mundo, pessoas que pensam diferente, que fazem coisas diferentes e todas elas ao mesmo tempo. E, bom, inclusive, falar de ativismos e feminismos no digital não é necessariamente uma novidade, porque já se fala teoricamente até de uma quarta onda de feminismo, que é uma onda de feminismos que é mais digital, que é mais online, por diversas razões, por questões de contexto e do próprio tempo até, que muitas feministas se têm expressado, têm como principal campo de ação as redes sociais, as plataformas digitais. No mundo atual, muitas são as feministas que não se constituem em associação, por exemplo, no mundo inteiro. Não se constituem em associação, não necessariamente fazem marchas presenciais, físicas, mas veiculam assuntos bastante interessantes e pertinentes a partir das redes sociais. O Me Too é um exemplo do poder das redes sociais, do poder do digital para fazer advocacia sobre diversos assuntos. E mesmo em Moçambique, nós começamos a falar, há cada vez mais estudos, mais pesquisas sobre o que se tem chamado de ciberdemocracia, ciberativismo, etc., etc., porque o espaço de diálogo com as estruturas políticas, com as estruturas governamentais, que as pessoas não têm no físico, elas encontram a partir do digital. Questões básicas de direitos do consumidor, de reclamação sobre um péssimo serviço num restaurante, num bar,
ou num hospital, ou numa instituição pública. É muito difícil ter acesso a um livro de reclamação no momento, mas expressar essa indignação a partir das redes sociais e muitas vezes ver a sua preocupação atendida é algo que se torna cada vez mais recorrente. E vou dar um exemplo muito corriqueiro, inclusive, foi há 2 semanas que a qualidade da água, pelo menos aqui na cidade de Maputo, estava horrível. E as pessoas foram postando que nós estávamos a receber sumo de leite nas torneiras, que decidiram assim ao nada, assim do nada ao calha, dar sumo de leite às pessoas. E depois disso circular e pela força, pelo poder da partilha, tempos depois surgiu um comunicado da FIPAG a explicar o que estava a passar, etc, etc, apelar a determinados cuidados que as pessoas deviam ter, etc. Acontece a mesma coisa em relação a previsões meteorológicas, a avisos meteorológicos, até instituições públicas. Isto para dizer que até as instituições públicas tendem a reagir cada vez mais aos comentários e às opiniões dos cidadãos a partir das redes sociais. Um vídeo é um exemplo, bem out of the blue. Um vídeo, acho que já faz um mês, não me lembro exatamente, de 2 jovens a mostrarem a sua indignação em relação ao último decreto de estado de calamidade, as últimas medidas as últimas medidas restritivas anunciadas pelo presidente, blá, 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 blá. Todo mundo sabe dessa história, inclusive as pessoas que estão a acompanhar. E, pasmem-se, esse vídeo chegou ao presidente da República. Esses jovens tiveram a oportunidade de sentar-se à presidência. A oportunidade, I don't know. É um pouco complicado assumir que isso seja uma oportunidade, by the way, mas eles foram parar a presidência da República, foram parar um diálogo com o presidente. Imaginem que isto não era possível em 1975. E mostra o quão as redes sociais estão a ser usadas para o bem, mas também para o mal. E eu acredito, conheço inclusive pessoas que já tentaram chegar ao presidente da República por vias formais e nunca conseguiram. Então, pensar e usar as redes sociais para fazer ativismo é extremamente fundamental. A quarta onda do feminismo é basicamente sobre isso, sobre as hashtags, sobre o uso de hashtags, sobre mobilização online, sobre criar até problematizações a partir das redes sociais e gerar polêmica, porque we already know que polêmica é o que arrasta massas e tentamos a partir daí fazer a nossa contribuição. E depois da Covid, olha, foi horrível. Para mim, foi simplesmente horrível. Não horrível no sentido pessoal, mas no sentido em que reconheço as dificuldades que muitas organizações, inclusive de nível comunitário, tiveram, que não têm um computador, não têm dados para aceder às lives que fizemos, para se estruturar, não tem, ou pelo menos não tinham ferramentas necessárias para ocupar este espaço digital, porque também tem custos e é preciso pensar nisso. Mas, por outro lado, e muito mais positivo, nós temos a ganhar, porque não paramos, descobrimos ferramentas novas. Eu, por exemplo, não sabia que era possível usar esta plataforma para fazer esta live que nós estamos a fazer. É um aprendizado, aprendemos a usar Zooms, Jitsis e etc. Nos reinventamos, crescemos muito em vários aspectos da nossa vida. É verdade que a pandemia desafiou muita gente perdeu gente amiga, familiar e querida. É verdade que houve, inclusive, pessoas que perderam empregos, etc. Mas, ao mesmo tempo, houve uma série de oportunidades que estes meses nos deram de aprendizado, de reinvenção, de redescoberta e de conhecimento deste novo mundo
que é o digital e de como nós podemos usar as ferramentas